Olá, meus queridos, amados irmãos em Cristo, homens e mulheres, temente a Deus, casados e casadas. Enfim, estou aqui de volta, iniciando nossa jornada de conhecimento, transformação emocional e espiritual. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência que eu estou vivendo nesse momento e quero também aconselhar vocês sobre essa experiência que eu estou vivendo, que eu já vivi outras vezes, mas eu vou falar desse momento, tá bom? Eu decidi, agora há pouco tempo, fazer um jejum. Hoje a nossa aula, podemos assim falar, é sobre jejum e oração. Isso para quem é temente ao Pai, temente a Deus. Então eu decidi, já estava planejado eu fazer esse jejum em dezembro, mas pelo movimento que está acontecendo dentro da minha vida, dentro da minha casa, no meu lar, eu achei necessário antecipar esse jejum. Decidi fazer um jejum de 7 dias, tá? E esse jejum, ele ajuda você a se conectar melhor com o Pai, ele ajuda você a evoluir espiritualmente, a estar em paz, a buscar resultado na sua vida. Então, dentro do jejum, você tem alguns passos importantes a ser feito. Eu quero compartilhar com você hoje sobre esses passos. Como eu devo fazer jejum? Por que eu devo fazer jejum? Qual o objetivo principal do jejum? Quais são as estratégias mais comuns ou necessárias para fazer o jejum? Então hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro, você tem que decidir fazer o jejum com um objetivo pelo menos, tá? Hoje eu decidi fazer o jejum justamente para fortalecimento espiritual meu, particularmente, da minha vida, e fortalecimento espiritual da minha esposa. Esse jejum, ele está mais focado para a minha família, mas eu incluí também amigos, colegas, incluí parceiros. Eu posso colocar outras pessoas, pedir uma intervenção através dos meus pedidos para outras pessoas, tranquilamente. Quando você decide fazer um jejum prolongado, você vai ter tempo, muito tempo para fazer isso. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que decidir quantos dias você vai fazer o jejum, ou quantas horas, quantas refeições você vai cortar em um dia para fazer aquele jejum. É a primeira decisão, tá? Quando você começa e quando você termina, ok? Essa é crucial. Você não pode, não deveria, na verdade, tipo, eu vou fazer um jejum de 3 dias e eu aguento fazer mais 2. Não faça isso. Todo mundo tem o seu tempo. Então, se você decidir fazer um jejum de um dia, 24 horas, você corta as 3 refeições. Se você decide fazer um jejum de 3 dias, você vai cortar as refeições dos 3 dias. É nisso que eu quero falar primeiro, tá? Existem alguns tipos de jejuns. Existe o jejum parcial, o natural, que é o que eu faço, e o completo. O parcial é quando você corta refeições. Tipo, eu quero fazer um jejum só da manhã. Então eu corto o café da manhã, passo a manhã todinha orando, estudando a palavra, meditando. É um jejum parcial. Outra forma de jejum parcial é tipo, você escolheu passar 3 dias jejuando. E você deve cortar todos os alimentos. Você corta apenas frituras, corta as comidas industrializadas e come só frutas. A gente costuma chamar esse jejum do jejum de Daniel, que ele fez esse jejum durante 21 dias, se alimentando apenas de frutas e sementes, ok? No caso, esse é o primeiro tipo, né? O jejum parcial. O jejum natural, que é o que eu faço, você continua bebendo água, líquidos. Você pode também colocar um suco natural, enfim, não pode comer comida sólida e corta todo tipo de comida. Você se abstém de todo material que seja comida, apenas água. E durante o período você vai estudar a palavra, vai ler, vai meditar, vai escutar louvores. Qualquer informação que vai levar você a entender o mundo espiritual, você pode praticar durante esse período de jejum natural. E o jejum completo é aquele que você tira tudo, tá? Tira tudo mesmo, inclusive água. Eu particularmente não sou adepto desse tipo de jejum. E se for fazer, tem que ser um jejum curto, porque a gente sabe que o nosso corpo tem 70%, 80% de água. Então, se a gente passa por um certo período sem beber água, você começa literalmente a afetar os órgãos, tá bom?
Houve um jejum dentro da Bíblia que foi feito sem água, foi feito por Moisés, mas havia uma exceção. Por que, Duarte? Porque o jejum de 40 dias que Moisés fez, ele fez na presença do Pai. Tremendo. Então não tem nem o que discutir. Tá? O Pai estava literalmente presente durante aqueles 40 dias que o Moisés se ausentou, que ele recebeu naquele momento os 10 mandamentos, as 10 leis divinas que estão escritas lá no livro de Êxodo. São 10 mandamentos. Quando você for fazer o jejum, é interessante você ter um caderno e um lápis, uma caneta. Primeiro, você vai ter insights, você pode ser inspirado pelo Espírito Santo, você pode receber mensagens, você pode receber profecias. Tudo pode acontecer quando você começa a acessar o mundo espiritual. A forma mais eficiente, eficaz, a forma mais brilhante que o Pai permitiu que entrássemos no mundo espiritual é através do jejum e da oração. É a ferramenta mais poderosa que existe para o cristão de verdade. Então, se você realmente quer proteger sua família, é necessário entrar em jejum de tempo em tempo. Nem que seja pelo menos um dia, mas é necessário. Então você precisa do caderno e de uma caneta. Você tem que escrever os seus pedidos. Você vai pedir a intervenção divina sobre alguns problemas seus, de outras pessoas, da sua família. A segunda escrita é você escrever o que você é grato. Você pode escrever e na hora da oração você também pode lembrar de outras coisas que você é grato e você tem que emanar. De coração aberto e de mente aberta. Gratidão para o universo, gratidão para Deus, você tem que emanar. A terceira característica é você escrever as coisas que estão te prendendo. Como assim, Duarte? As coisas que te prendem, falta de perdão. A gente chama isso de perdoar. Simples, você precisa perdoar, você precisa soltar as preocupações, tem que anotar tudo. É muito importante que anote, tá? Porque a nossa mente já está tão sobrecarregada que a gente termina esquecendo de colocar alguns detalhes. Então anota, por isso que é importante o caderno e uma caneta. Então você vai anotar tudo que precisa soltar. Você precisa se desprender, literalmente, de raiva, de rancor, de ódio, de vingança, desses sentimentos que faz com que o ser humano não evolua, não consiga evoluir emocionalmente e espiritualmente. É muito importante que você anote tudo. Eu queria citar alguns versos. A Bíblia é recheada de versos sobre jejum. Tem lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, que ele fala de uma situação que o pai traz o filho e ele tem um espírito maligno, ele tem uma entidade maligna que fazia com que esse filho ficasse mudo. E isso acontecia desde criança. Então os apóstolos tentaram tirar esse espírito e não conseguiram. Jesus chegou, conseguiu tirar, e os apóstolos perguntaram: por que eu não conseguimos fazer isso? Tem algumas legiões, tem algumas potestades, algumas situações que só saem com jejum e oração. Veja só, os apóstolos estavam sendo ensinados, eles já faziam milagres na época, e eles não conseguiram fazer esse milagre. Para você ver a importância do jejum e da oração. E outra coisa, para mim é a coisa mais importante de todas, do jejum e oração. O próprio Cristo, ele foi o maior exemplo de jejum e oração. Quando ele foi para o deserto, ele entrou em jejum de 40 dias. Ok? 40 dias. E durante o jejum, Satanás, o inimigo, rodeou ele e prometeu muitas promessas, com o objetivo de derrubar Cristo no jejum. E ele, firme e forte, continuou os 40 dias de jejum. Só que esse jejum que ele fez foi o natural, porque na passagem bíblica diz que após finalizar os 40 dias de jejum, o filho do homem sentiu fome. Isso quer dizer o quê? Ele estava bebendo água, ele tinha acesso à água, só que não tinha acesso ao alimento. Então ele orou e jejuou durante 40 dias. E assim foi cumprido toda a promessa que ele veio fazer aqui na terra. Então, por que ele entrou em jejum? Para entrar em contato com o Pai, com a entidade celestial, entrar em contato com a quarta dimensão. Toda vez quando você entra em jejum e oração, você se abstém do alimento para ter um acesso mais rápido, melhor com o Pai. Então, se você realmente for entrar em jejum, eu aconselho, na verdade, que você entre em jejum pelo menos
uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, ou de acordo com a necessidade que está se passando na sua vida. O jejum ele é muito importante. Se você realmente tiver, lógico, com essa explicação, talvez você entenda algumas nuances do jejum. Você só vai entender o jejum de verdade se você praticá-lo. Você praticando é que você vai entender o jejum de verdade. Eu já fiz 3 jejuns de 3 dias, um jejum de 6 dias e meio e esse agora que estou finalizando de 7 dias. Tá? E a minha intenção é aumentar o nível desse jejum. Podemos fazer de 14, de 21 dias e até de 40 dias. Mas cada um no seu tempo e cada um com a sua consciência e necessidade de fazer esse jejum. Eu busco desenvolvimento espiritual, eu busco proteção, eu busco evolução, crescimento espiritual, eu busco proteção para minha família, enfim, eu peço coisas específicas para a gente continuar na jornada. Que o objetivo do cristão é crescer espiritualmente em Cristo. Cristo é o nosso farol, Cristo é a nossa lanterna, é a nossa luzinha final do túnel. Ele realmente é o nosso Senhor. Ele é o cara que devemos seguir. É Ele. Então, para a gente ter acesso com mais facilidade, com maior entendimento, é necessário que entremos em jejum. Então, o conselho que eu deixo para você nessa aula, nesse vídeo, é que vocês estudem mais um pouco sobre jejum. Já tem literaturas falando sobre jejum, tem a própria Bíblia falando sobre jejum, tem várias passagens bíblicas falando sobre jejum. Tem no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, tem no livro de Atos, certo? Capítulo 14, 23 e o Atos 13, 12. Tá? Esses são alguns versículos que eu separei para mostrar para você sobre a importância do jejum em momentos de nossas vidas. Eu espero que você compreenda a importância do jejum e que realmente você coloque isso como uma prática dentro da sua vida pessoal. Outra coisa muito importante, o jejum ele é individual. Não busque forçar ninguém a fazer jejum, aconselhe a fazer. Dê o seu exemplo, ok? Mas não obrigue, porque o jejum ele tem que ser tipo parecido com um chamado, entendeu? Você tem que sentir que aquilo ali é importante para você, você tem que sentir que aquilo ali vai ser um diferencial na sua vida espiritual e você tem que tomar a decisão totalmente consciente para você entrar nesse nível de comportamento espiritual. Porque para mim, até agora, no nível que eu estou, para mim o nível de jejum e oração é um nível elevado. Já imaginou você passar 3 dias sem comer nada, orando, estudando a palavra, escutando louvores, escutando a palavra? Já imaginou? Então é realmente uma decisão diferenciada. Tá? Se você não se sente capaz fisicamente, comece a treinar sua mente para você suportar a ausência de comida por alguns dias ou por algumas horas. Um Deus abençoe a todos. Espero ter contribuído mais uma vez com o crescimento, com a evolução sua. E sempre foque, você que é casado, que você que é casada, é muito importante que estejamos em comunhão com o Pai. É nele, é para Ele e é com Ele. Quando a gente perde esse conceito, a gente começa a viver pelos próprios termos. Eu já vivi pelos próprios termos. Não valeu a pena. Eu não me senti livre. A gente tem uma falsa sensação de liberdade. Que na verdade, quando você vive pelos próprios termos, você vive aprisionado. Isso, você vive aprisionado em alguma coisa que aconteceu com você e você fica replicando padrões. E você acha que está livre, e na verdade não está. O único que liberta, que eu conheço até hoje, é Jesus Cristo. E Ele realmente proporcionou para cada um da gente a verdadeira libertação. E é nele, é com Ele e é para Ele. Então é isso, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.